O mês de novembro é o mês da consciência negra. Então, eu escolhi para contar para vocês uma história que faz parte do kit de literatura afro-brasileira. A história está nesse livro aqui, que chama Amani. Quem escreveu o livro foi o Jorge de Camba e quem fez as ilustrações foi a Juliana Bulli. Ai, eu adoro essa história, acho linda essa história. O nome é Amani. Amani era um menino muito esperto, levantava cedo, ordenhava as 2 cabras da família e colocava leite na talha para juntar e fazer queijo. Também catava os frutos caídos da grande árvore que ficava ao lado da casa e dava milho às galinhas. O pai de Amani era um soldado do rei e passava fora a maior parte do tempo, protegendo o palácio do rei ou ajudando a resolver problemas em outras partes do reino. Já sua mãe, a Base, era a curandeira da aldeia, fazia muitas visitas a pessoas doentes, quando essas não podiam ir até a sua casa, que ficava do lado mais bonito da aldeia, onde havia mais flores e onde a horta era mais sadia. Porque acordava cedo, a mãe almoçava cedo e depois ia para a casa dos anciãos, a escola da aldeia. Lá aprendia de tudo um pouco, ler os sinais da natureza, as fases da lua, os aromas das ervas, entender os animais da casa e do mato, construir casas, fazer arcos, flechas e escudos, lutar com leões e dominar os segredos das florestas, cheia de mistérios. Quando voltava para casa, tinha sempre uma novidade para contar. Uma tarde, depois de passar um tempão aprendendo a cuidar de criancinhas, fazer mingau, dar banho, limpar cocôzinho, teve uma surpresa ao chegar em casa. A mamãe, que nos últimos tempos tinha engordado um bocado, emagreceu de uma vez e trouxe para casa uma irmãzinha. Ela era muito gordinha, tinha olhinhos como sementinhas pretas, vivos e brilhantes. Ia chamar-se Abayomi. O papai passou o resto do dia sentado no tronco caído que ficava na frente da casa, recebendo cumprimentos de todas as pessoas da aldeia. Veio até um mensageiro do rei, trazendo uma rede enfeitada e uma cabra para dar leite, com um cabritinho preto de chifrinhos enrolados. À noite acenderam uma fogueira no terreiro e os homens vieram trazendo tambores e caça. Tocaram a noite inteira, as mulheres dançavam com as roupas coloridas que só usavam durante a colheita. A meninada ficou toda assanhada, correndo para lá e para cá. No outro dia tudo voltou ao normal, o mesmo sol amarelo e o mesmo céu azul. Só que a mamãe ficava mais em casa. A mãe podia então sair para brincar no riacho ou nos galhos da grande árvore. Depois da escola ia ver os amiguinhos do mato, o macaco, a lebre e a zebrinha zebré. Ficava com eles até a fogueira ser acesa na praça da aldeia e os pastores levarem para dentro seus animais, para não virarem jantar para o leão. Então ia para casa, tomava um banho, jantava, dormia cedo, com o quarto iluminado pelos vagalumes que entravam pela janela sempre aberta. Às vezes, um passarinho com insônia pousava num ramo próximo e ficava assobiando para ele dormir. Um dia, a mãe acordou com uma gritaria no meio da noite. Estava escuro e sua irmãzinha chorava muito, parecia estar com muito medo. Ele levantou para ver o que era e viu um monte de gente desconhecida espalhada pela aldeia. Estavam vestidos e pintados para a guerra, de cara fechada. Tiravam as pessoas de suas casas. Outros pegavam coisas de valor. A Amanda já tinha ouvido falar deles. Eram ladrões. Alguns deles entraram em sua casa e levaram sua mãe e sua irmãzinha. Um outro o pegou pelo braço e o levou para perto da fogueira. Pegaram sua irmãzinha e entregaram uma das vovós da aldeia. Depois mandaram todos fazer fila. Amarraram com uma grande corda e começaram a caminhar. O pai de Amani não estava na aldeia. O sacerdote disse que ele estava protegendo o rei e voltaria para libertá-los. Mas os ladrões eram muitos e estavam bem armados. Amani teve medo que eles fizessem mal a seu pai. Caminhava ao lado da mãe.
na aldeia com as vovós e outras menininhas pequenas. Quando amanheceu, todos estavam cansados e pararam para comer. As mulheres cozinharam inhame. Foi a única coisa que comeram. Depois continuaram a caminhada. Em certo momento tiveram que atravessar um rio. A Mani já viera ali uma vez com seu avô para ver os elefantes se banharem. Às vezes apareciam hipopótamos abrindo as bocarras e soprando água para cima. Bem no meio do rio, onde a água chegava até o seu pescoço e a correnteza era mais forte, a Mani pisou num buraco e caiu. Sua mãe quis ajudá-la, mas os ladrões bateram nela com uma vara e ela teve que seguir em frente, chorando e gritando seu nome. Ele foi descendo o rio abaixo, vendo sua mãe e seus parentes cada vez menores, até sumirem numa curva do rio. Seu choro se misturava com a água do rio, e todo o rio chorava com ele. Nadou até a margem e voltou correndo para casa. Na aldeia estavam só os idosos e as crianças de colo. Ficou sabendo que os outros haviam sido levados para serem vendidos como escravos para um rei muito poderoso em uma terra muito distante. Nunca mais veria sua mãe, que curava as dores de toda a aldeia, que o aconchegava nas noites de frio e lhe contava histórias de uma terra de sonho e magia, de fartura e de paz. Os anciãos disseram que seu pai estava com o rei combatendo os invasores do sul, que eram caçadores de escravos. Não chegaria a tempo de trazer de volta sua querida mãezinha. A escola não existia mais. Em seu lugar, um monte de cinzas. Muitas casas foram queimadas e as plantações também foram destruídas. As crianças que ficaram choravam o tempo todo. A Mani também chorava. Ele era o único menino que tinha sobrado. Seus coleguinhas todos foram levados. Depois de um dia inteiro de lamentações, os anciãos resolveram fazer uma reunião. A Mani foi convidada. Era sua primeira reunião com gente grande. Ficou decidido que enquanto os soldados não chegassem, eles iriam cuidar da aldeia. Muitos ainda eram fortes, tinham sido valorosos guerreiros, sabiam um pouco de tudo. A Mani ajudaria no que pudesse, cuidando dos menorzinhos, tirando leite, catando frutos. Passaram-se os dias. A aldeia aos poucos foi voltando à vida. As crianças choravam menos, a escola foi reconstruída e agora todas as crianças ficavam lá o tempo todo. Pessoas de aldeias que também tinham sido atacadas vieram ajudar. Todas juntas formaram uma grande confederação de aldeias. O pai de Mani tornou-se general, organizou um grande grupo de defensores de aldeia. A Mani não sabia, mas aquela não foi a primeira vez que grupos vindos de longe atacavam as aldeias para fazer escravos. O tempo foi passando, lento e triste. A Mani cresceu e se tornou um valoroso guerreiro, virou o chefe da aldeia. Nada se fazia sem a sua autorização. Ele ensinava os pequenos e respeitava os mais velhos. As crianças cresceram e a aldeia estava cheia de mocinhas em idade de se casar. Mas a Mani não queria se casar. Passava os dias a lembrar de sua mãe. Passava horas sentado no alto da montanha, espiando para o caminho, para ver se ela aparecia na mesma curva do rio onde a viu sumir anos atrás. Sabia que em algum lugar ela estaria pensando nele e em sua irmã, a Baioni, agora uma bela mocinha de olhos doces. As estrelinhas lá no céu, piscando, eram sua companhia nesses momentos. E todos os seus amigos animais vinham sentar perto dele para esperar também. E quando as estrelas paravam de piscar e se preparavam para dormir, longe, muito longe, em uma aldeia escondida nas matas de um grande país chamado Brasil. A sua mãe sentava embaixo de uma árvore, olhava para as estrelas e, chorando, abençoava os filhos distantes.